E, Graeb, já que a gente está falando desse assunto, eu quero trazer agora para o pessoal que está nos acompanhando aqui informações da CPI do MST, né? Hoje, segundo dia ali de trabalhos da CPI do MST, que aprovou, inclusive, 2 convites para ministros do governo Lula. Aprovou o convite para o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, também familiar, o Paulo Teixeira. Ele vai ser chamado... vai ser convidado a prestar depoimento, o esclarecimento sobre a denúncia de invasão de terras produtivas privadas pelo MST, e também um convite similar será feito ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. No início da sessão, um acordo foi feito ali entre governistas e membros da oposição também, para que os ministros fossem convidados e não convocados para prestar esclarecimentos à CPI do MST. Quando é feito um convite, o ministro pode recusar esse comparecimento à comissão parlamentar de inquérito. Durante os trabalhos hoje, mais uma vez, teve algumas cenas ali de bate-boca, de confusão. Durante esses trabalhos, a deputada, por exemplo, Caroline de Toni, disse que a CPI do MST não é do agro. Vamos ver. Gente, se a esquerda quer uma CPI do agronegócio, então que vá fazer um requerimento para instalar a CPI do agronegócio, colham assinaturas e aí apresentem, instalem, como a gente fez aqui, porque aqui, gente, vamos só esclarecer, ser didático. CPI do MST, não é a CPI do agronegócio. Então, quem fez a invasão de terra foi o MST, não foi o agronegócio. Quem fez um evento agora há pouco lá em São Paulo de R$1.270.000 da feira do MST lá em São Paulo com dinheiro público, foram vocês. Então, é isso que a gente tem que investigar. Então, para que não haja, novamente, desvio de finalidade, vamos rejeitar esse requerimento porque não tem a ver com a pertinência e objeto da presente CPI, que não é do agronegócio, repito, é do MST. E olha, o deputado Padre João, do PT, disse que o agro não produz arroz, nem feijão, nem mandioca. Quem produz é o MST. Vamos ver. Presidente, primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje, meu cardápio que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Foi alface. Tantinho assim. Foi alface. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Ó, presidente. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Mas não vale o arroz vermelho, tem trabalho escravo. Quem produz arroz é o agro. No Rio, lá teve trabalho escravo do arroz, do fazendeiro. Quem produz arroz é o agro. Arroz vermelho. Deserto, ele arroz orgânico. Deputado... arroz orgânico. Não. Olha, e é o MST que produz lá no assentamento do Marcon. Vamos respeitar a palavra do deputado. Repô meu tempo, por favor. 2 minutos e 30 no meu aí, prato, presidente, tinha alface. Não repôs o tempo ainda. Tá repondo ali. Alface. O agro não produz alface. Nem feijão. Nem mandioca. Nem mandioca. Então, ele disse que nós estamos aqui porque o almoço de hoje foi graças ao agro. Mais de 70%, tem itens que chegam a 80%, é agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária que produz. Então, é só para informar aqui. Chega mais, Rodrigo, Graeb. Rodrigo, quero começar com você. Confusão danada aí, entre segundo dia da CPI do MST e, de fato, a gente ainda não viu nada se desdobrando para o escopo, de fato, da CPI, que é investigar a questão das invasões do MST em terras produtivas, né? Mas mesmo assim a CPI promete, né? A CPI do MST, e como diz aí a Caroline de Toni, tem que ser no sotaque, né? A Caroline está certa, a CPI não é para investigar o agro, ela é do agro, né? É dúbio. Por quê? Porque o governo errou, a estratégia do governo foi ruim, ele largou a CPI do MST para lá e agora tem minoria lá, a relatoria da oposição, a presidência da oposição, vice-presidência da oposição, quer dizer, a oposição vai nadar de braçada e o governo está tentando recuperar algum protagonismo nessa CPI, onde ele provavelmente vai ser atropelado nas próximas semanas. E isso é importante, apesar dessa besteirada de o agro não produz arroz, não produz feijão, alface, que isso é de uma desinteligência que é notável, né? É um negócio inacreditável da gente tá falando. Hoje, esse ano, inclusive, a gente deve ter
uma das menores produções de arroz, mas não tem nada a ver com problemas no agro, etc. e tal, mas são 10 milhões de toneladas, para você ter uma ideia, né? E isso vai ser ruim. É isso que o agro não produz, né? Onde é que o MST vai produzir esse tanto de arroz? Eu não estou falando que o MST não produz nada, o MST produz. Mas é aquilo, né? Se você parar para pensar no MST, até quando a gente tem que estar distribuindo terras? Né? Até quando a gente... Porque isso tem que ter um fim, não é isso? O terreno brasileiro ele é limitado. Então, se a gente está há 20, 30 anos já distribuindo terras, em algum momento esse negócio tem que parar. E a gente tem que começar a tratar disso de forma um pouco mais consciente, de forma um pouco mais responsável, né? Porque, no fim das contas, a gente está falando de invasão de propriedade privada, crime previsto em lei, crime que está, inclusive, lá na Constituição, né? Então, não é algo esotérico ou que alguém tira da cabeça. Isso é extremamente objetivo, extremamente fácil de verificar, e o que a CPI quer é mostrar de onde sai o dinheiro que movimenta esse pessoal, porque algum dinheiro eles estão recebendo de alguém. Quem? E esse é o ponto todo dessa CPI do MST. Vai ter esse comecinho aí de é trabalho escravo não sei onde, o MST que é bonzinho, né? Que invade terra com facão e revólver agora. Mas é bonzinho. E o agricultor, o grande agricultor, né? Ele é o mal, né? Porque ele faz a agropecuária brasileira crescer, faz o PIB brasileiro ser carregado, porque a única coisa que cresce no Brasil hoje é o agronegócio, e talvez nem seja assim pelo resto do ano. A gente tem alguns problemas aí, tanto climáticos como de demanda global, e isso deve mudar. Mas então vai ter essa desinformação, né? Não, mas é arroz orgânico, amigo. Também o agro produz arroz orgânico. Né? Suco de uva, outro dia estavam falando disso, também. E mostra para o governo, mais uma vez, que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados principalmente, não está dormindo no ponto. Os tempos mudaram, não é mais 2003, e o Congresso não vai aceitar qualquer coisa. E a CPI da MST, eu acho que é das CPIs, né, que agora a gente tem um popurrí de CPIs, é a que promete mais. Na sua avaliação, Graeb, também vai ser o maior desgaste do governo nessa CPI do MST? Eu tenho certeza. Tenho certeza. O governo está em minoria, tem gente que entende do assunto lá, e que vai trazer informação, vai trazer dados, né? Então, a CPI está bem armada contra o governo, né? E a gente já, em relação às falas que a gente destacou ontem aqui no programa, até que já teve um avanço, né? A fala da Caroline 100% correta, é isso mesmo. A CPI é para investigar o MST, não faz sentido virá-la de cabeça para baixo. Se quiser, como ela disse, colham as assinaturas e tudo mais, é isso. E a fala do padre João lá tem um grão de verdade, né? Para usar uma metáfora do campo, né? É fato, a agricultura familiar é importante no Brasil. É fato, o MST ajudou ajudou muitas famílias a se implantar no campo e plantar a terra, né? Não é 100% crime e destruição. Agora, o fato é que tem um movimento, sim, e tem ali lideranças desse movimento que não estão só interessadas em pôr gente na terra e em ver essa gente produzindo. Estão interessadas em fazer violência, em fazer política com violência, com dinheiro que a gente não sabe bem de onde vem. Então, é absolutamente correto que o movimento seja investigado sob esse foco. E o Wilson Lima também fez uma análise sobre esse assunto para a gente da CPI do MST. Vamos ver. A CPI do MST, eu conversei com o Ricardo Salles, o relator, aqui por mensagem, enfim, trocando impressões, e algo que está muito claro é que, pelo menos nesse primeiro momento, a base bolsonarista da Câmara não vai apertar muito o pé no acelerador. Tá? Por quê? Porque é um receio de que
qualquer informação, né, que for levantada pode se virar para o governo Jair Bolsonaro. É uma coisa meio curiosa, né? Porque imaginava-se que a oposição ao governo ia fazer uma campanha intensa, ia bater, ia atrás de quebra de sigilo bancário, etc. Pelo menos no primeiro momento, o tom é de cautela. Conversando com o Ricardo Salles, ele me falou, eu perguntei para ele basicamente sobre a possibilidade de quebra de sigilo bancário e fiscal dos integrantes do MST ou de ex-dirigentes do movimento social, né? Porque seria basicamente um movimento absolutamente plausível em uma investigação desse cunho. Mas o Salles falou, olha, Wilson, primeiramente a gente quer ouvir os ministros, primeiramente queremos ouvir ali os representantes do próprio movimento, vamos começar colhendo depoimentos. A partir desses depoimentos que a gente pode partir para algumas medidas um pouco mais radicais. Isso mostra que, pelo menos, a base bolsonarista está tendo um pouco de, né? Está tendo um pouco de parcimônia nesse movimento e não quer se emocionar. Pelo menos não pretende, né, usar isso como aquele palanque maluco, como a gente imaginava. Né? Pelo menos há um princípio, há uma tentativa ali de que esses trabalhos sejam levados de uma forma um pouco mais racional. É interessante porque o próprio Salles ele foi procurado pelo líder do Prerrogativas, do Marco Aurélio Carvalho, justamente para que a CPI tenha ali um pouco de parcimônia, né? Para que a CPI investigue, mas que também não seja transformado num palco ou em um ato que possa criminalizar o MST. É interessante, né? Porque essa costura da MST e essas sinalizações, elas impactam justamente em toda uma questão climática envolvendo a Marina Silva, né? O agro tem pressionado integrantes do governo federal a abrir um pouco mais de espaço na esplanada justamente para o agro, né? E a CPI do MST e a forma como o PT tenta defender o movimento na CPI acaba dando um sinal trocado ali para os deputados da bancada ruralista, né? Porque eles pensam, ué, como é que na CPI você defende o MST, mas ao mesmo tempo você quer abrir espaço no governo para a gente? Então, o Ricardo Salles, pelo menos no primeiro momento, ele observa esse cenário e fala, olha, a gente não vai apertar o pé no acelerador nesse primeiro momento, mas se precisar, a gente o faz. Então, Kenzo, Graeb, Chat, é importante que a gente tenha em mente que a CPI do MST ela vai ser conduzida por integrantes do bolsonarismo, ela vai tentar, né, ela vai ser utilizada principalmente como um elemento ali para colocar, como a gente fala, a faca no pescoço do governo federal em relação ao movimento, mas pelo menos nesse primeiro momento, pelo menos nesse instante, não estão previstas nenhuma medida mais intensa, mais gravosa, ou que possa criar um constrangimento severo à cúpula do MST.